Eu quero contar pra vocês uma técnica infalível que eu uso com meu marido quando eu quero provar pra ele que ele tá errado, mas ele não aceita. É uma técnica chamada terceirização de personagem. Vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor que a gente tá no meio de uma discussão. Eu falo algumas coisas e ele fala alguma coisa que não é legal. Mas como tá ali no calor da emoção, óbvio que ele vai justificar, ele vai se defender, ele não vai entender que o que ele disse foi ruim ou que eu não concordo. O que eu faço nessa situação? A gente tenta se alinhar, a gente tenta terminar a discussão ali, argumentar dentro do possível. E aí eu guardo aquela informação, eu guardo aquele fato. Depois que as coisas acalmam, alguns dias depois, eu chego perto dele, como quem não quer nada, e eu conto um cenário muito parecido, terceirizando os personagens. Nossa, amor, outro dia eu tava conversando com a Joana, sabe? Ela me contando que ela foi naquela festa lá, ia ter com o marido dela, dos nossos amigos, sabe? Você acredita que ele foi grosso com ela na frente de todo mundo? Pois é, ela tava me contando mais detalhes, sabe? Que ele falou que ela tava atrasada, que ela demorou pra ir, ele foi super grosso com ela. Observem que eu vou dar ênfase em como eu, vulgo Joana, me senti na situação. Não, mas nem só essa questão de horário, né? Ela ficou bem chateada, que ele poderia ter falado a mesma coisa de forma diferente, né? Não, pois é, eu também, né? Normalmente ele não é disso. E aí eu conto mais ou menos a mesma frase que ele falou. E aí, relaxado, envolvido no meio da fofoca, ele vira pra mim e fala: nossa, amor, isso não é legal não, né? Pois é, menino, não é legal não. Mas não foi a Joana que aconteceu isso não. Foi você que falou isso aquele dia. Eu uso o feitiço contra o feiticeiro. A partir daí, ele consegue olhar aquela situação por outro ângulo, sem estar envolvido, sem tentar se defender, sem argumentar. E aí ele percebe, opa, realmente não foi legal. E aí a gente volta para a situação. E os dois, claro, mais calmos, com o divertimento da fofoca, que não era uma fofoca, ele consegue olhar para essa situação com outro olhar, se abrir um pouco mais e a gente consegue se alinhar de forma genuína e eficiente. Então, quando a discussão ficar mais acalorada e as ideias não estiverem batendo e você lá no fundinho acha que você tá certo, usa a técnica da terceirização do personagem. Vocês saem da ilha para olhar a ilha. Se a gente pegar essa mesma situação e colocar e reproduzir numa outra pessoa olhando de fora, qual seria a sua opinião sobre ela?